Bem, gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês gostam da palavra açucarada ou da palavra que está aqui, revelada aqui? Quem vocês gostam? Que dá uma docinho, um suquinho para vocês, um açucarzinho, hein? Então me aguenta aí que hoje tem tiro. Hoje tem jogo grosso. Bem, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus 6. No versículo 29, diz assim: Eu contudo, 6:29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quando mais a vós outros, homens de pequena, amém. Espírito Santo, a tua palavra está aqui, ela já foi revelada, ela já é abençoada. Eu não preciso fazer show pirotécnico aqui na frente, porque a tua palavra já tem poder. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha fazê-la penetrar nos corações. Porque a diferença de um ouvinte para o outro é justamente a fé que recebe a palavra de Deus. Por isso, prepara corações e fortalece a palavra na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, o finalzinho diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Bem, gente, a palavra de Deus, ela é bem clara. Tudo que está escrito aqui nos evangelhos, que eu tenho falado para vocês lerem o evangelho, esquece Ezequiel, Malaquias, esquece isso no momento. Você que é novo convertido ou está frio, começa a ler os evangelhos, desnudado, começa a ler o evangelho, vai, as cartas todas. Depois volta de novo. O dia que você estiver bem firme, querendo mais, aí você começa no Antigo Testamento. E uma das coisas que a gente tem falado muito claramente, que existe dois tipos de pessoas. As que são do Senhor e as que não são do Senhor. Mas tem um terceiro tipo de pessoa, as que são da religião. Bem, deixar bem explícito isso. As que são do Senhor, as que não são do Senhor e as que são da religião. E isso tem sido narrado na palavra de Deus o tempo todo. Aqui nós vemos que o Senhor está falando para quem? Para quem tem fé ou para quem não tem fé? Para quem tem fé, mas pequena. Amém? Então está falando para cristão, não para não cristão. A Bíblia, a palavra do Senhor, o tempo todo é dirigida a quem teve um encontro com Deus. Em momento nenhum Deus está falando para aqueles que estão fora. A não ser quando Ele chama, a não ser quando Ele manda pregar o Evangelho, mas a palavra é toda para crente, para cristão, para quem crê que Deus se fez carne, veio esse mundo, morreu por nós, e você só pode se tornar cristão no momento em que você reconhece a sua falência existencial, ética, moral, e se entrega ao Senhor, entendendo que Ele morreu por você. Enquanto você não passa por essa metanoia, que é o termo grego que é utilizado para conversão, 180 graus, enquanto você não passa por essa metanoia, eu não posso pedir você para perdoar o irmão. Não consegue. É pedir tartaruga com a Eu não posso pedir a você para amar Deus sobre todas as coisas, você não consegue. Eu não posso falar para você, ama o teu inimigo, isso é impossível. Para você, meu chapa, minha chapa, é impossível, porque você não nasceu de novo. Você não teve a metanoia, você não teve a conversão, você não é nova criatura. Você pode
ser um grande religioso, não matar, não roubar, não mentir, não fumar, não cheirar, dar o dízimo, ajudar todo mundo e mesmo assim não ser alguém nascido de novo. Amém? Amém. Porque o religioso, ele é isso, o fariseu é isso. Cumpria toda a lei, mas não tinha o coração transformado. Você pode estar dentro de uma igreja há 15 anos e não conhecer Jesus, mas conhecer a lei dele. O não faça isso, não faça aquilo, o certo e o errado, não fale mal do vizinho, faz isso. Estou tentando. Só que eu vou te dizer, você está falido, meu amigo. Você está falida, minha amiga. Porque você vive errando. Seja sincero. Você que tenta se respaldar em Deus na lei. Eu não faço nada de errado. Eu nunca adulterei, nunca menti, nunca fiz nada. Sou uma mulher e um homem de regras. Não é cristianismo isso é religião. Porque o verdadeiro cristianismo é aquele que você chega no monte de Deus e diz assim: eu não tenho vergonha até de levantar a cabeça. Eu não chego lá, dou o dízimo, estou na igreja todo domingo, faço bem a todo mundo, sigo as regrinhas, nunca caí, nunca fiz aquilo outro. Isso é religiosidade. Porque o cristianismo verdadeiro se baseia em algo que alguém já fez e não você. Você não fez nada. Quem fez foi ele na cruz, mostrando seu amor por você. Enquanto você não reconhece que é doente existencial, porque ele veio para os doentes, enquanto você não conhece que sua alma é mazelada, você não pode tomá-lo como seu salvador. Então, você se torna um religioso. Dou meu dízimo, frequento a igreja, não falo mal de ninguém, sou uma pessoa certinha, todo mundo me conhece, todo mundo sabe da minha boa fama, sou certinho. Um boneco engessado no reino de Deus. Quer dizer, no reino não, né? Na religiosidade. Cumpre todas as regras. Isso não é nascer de novo. De religiosidade, o inferno está cheio. Nascer de novo é outra coisa. Temos o religioso, temos o incrédulo e temos o que nasceu de novo. E a Bíblia diz que necessário é nascer de novo. Deus não busca religiosos, Deus busca gente que tem uma vida de adorador. Uma vida entregue ao Senhor. Que olha para o próximo e diz assim: olha, eu não odeio essa pessoa. Eu odeio não, mas essa pessoa, que não sente isso, mas eu não consigo me relacionar com essa pessoa, é difícil. Mas eu vou entrar na presença de Deus, Senhor, eu não consigo, para mim é difícil, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, muito menos esse meu inimigo que se levantou contra mim, eu não consigo, mas eu entrego essa falência ao Senhor, porque o Senhor amou o seu inimigo, o Senhor amou Pedro e deu a igreja para ele pastorear, o Senhor amou, perdoou 70 vezes 7, dizendo para te perdoar também, um dia só. O Senhor disse para que nós viéssemos amar o inimigo dando pão e dando água. Porque isso é com a gente, é contigo. E se o Senhor fez isso, e o Senhor é o meu modelo, então eu quero dizer que eu sou fracassado espiritualmente. Eu não consigo. Agora, se o Senhor conseguiu, eu vou vir com a minha falência, com o meu fracasso a Ti e vou dizer: como o Senhor conseguiu, Senhor, me fortalece, me ajuda, perdoa através de mim, ama através de mim, porque a minha carne é maldita, ela não se converteu. Isso é o cristianismo. A religiosidade diz assim: meu irmão, comigo não, hein? Dou meu dia, faço tudo certinho na igreja, estou lá, e se levantar, meu Deus, vai operar tremendamente, a justiça vai cair na cabeça. Porque são pessoas acostumadas com o Antigo Testamento, só leem o Antigo Testamento, os salmos imprecatórios, onde Deus vai descer a ripa. No Novo Testamento mudou isso tudo. A gente não lê o Antigo Testamento sem achar Jesus nele. Se você lê o Antigo Testamento sem achar Jesus, você não vai achá-lo no Novo Testamento. Se você lê a Bíblia e não vê Jesus no Antigo Testamento, você nunca vai encontrá-lo no Novo. Porque Jesus está lá atrás. Quer que eu provo para você?
Isaac, o sacrifício, o filho que ia ser sacrificado no monte, o pai entregando o seu filho. Jesus foi o filho entregue, Jesus foi entregue por pai. José, perdoando os irmãos, disse: olha, vocês intentaram mal contra mim, vocês são meu sangue, vocês me jogaram dentro do buraco para ser vendido, vocês arrebentaram com a minha vida, mas Deus transformar o mal em bênção, eu perdoo vocês. Jesus nos perdoando de maneira perfeita. Se você não vê Jesus disso, não vê lugar nenhum. Davi matando Golias, né? Alguém que é um intercessor por Israel, alguém que intercede por Israel, entra na batalha sem força nenhuma, como Jesus também era, porque sendo rico se fez pobre, né? Não tem poder nenhum, não tinha armadura, não era nenhum faixa preta de jiu-jitsu, não tinha nada. E ele vai somente na força do Senhor, intercedendo pelo povo. Se você não vê Jesus nisso, não tem lugar mais nenhum. Jonas sendo carcerado 3 dias dentro de um peixe grande, simbolizando que Jesus ficaria 3 dias. Se você não vê Jesus nisso, não vê mais lugar nenhum. Amém? O filho pródigo, se você ler o filho pródigo como moral, você vai ver que Deus perdoou um cara, do nada aprontou, Deus perdoou. Deus é só amor, não. Alguém pagou o preço ali. Quem foi que pagou o preço ali? O irmão mais velho. O irmão mais velho pagou o preço. E nós temos um irmão mais velho, que é Jesus, que pagou o preço por nós. Só não é invejoso como aquele. Então, se você não lê a Bíblia achando Jesus nas coisas, você não conhece Jesus, você conhece a religião. Você conhece a lei. Você não conhece ainda Jesus, que Jesus está em todas as páginas da Bíblia. Em todas as páginas da Bíblia. Ele está em tudo que é lugar. Olha para Jó, o servo sofredor. Quem sofreu mais que Jesus injustamente? E aí nós vamos nos legalizando, ficando legalistas, porque não vemos Jesus nas palavras da Bíblia. Não vemos ele em lugar nenhum. Então, queridos, quando nós olhamos para esse texto aqui, ele vai dizer que Deus vestia as ervas do campo, Deus cuidava dos pássaros, alimentava os pássaros, e diz: olha, se Deus faz assim com eles, que não fará com vós, homem de pequena fé. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu já falei para vocês dos 4 tipos de fé, tem batido muito em cima disso. A fé salvífica, que é a fé principal, que teu coração é transformado, que nós somos salvos em Cristo Jesus, histórica, geral e miraculosa. Mas uma das coisas que tem acontecido com a igreja é que a igreja, muitos de nós, nos convertemos, ligamos a vida ao Senhor, tivemos aquele encontro, fomos colocados no reino de Deus, mas não progredimos. E é isso que Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, no capítulo 6, e em todos os evangelhos. Vocês acham que Jesus é só para salvação? Não é. E é maravilhoso, é o principal, mas não é. Jesus quer entrar em todos os seus dias. Jesus quer entrar na sua doença, Jesus quer entrar na sua angústia, no seu casamento, e ele diz muitas vezes, ilustrando, faz várias ilustrações, e uma delas é uma hipérbole, algo grande, que ele diz assim: se tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, dirás esse monte, entra, te lança-te no mar. Mas como é a nossa fé? Não acreditamos. Para e faz uma análise para você do problema que você está vivendo. Você fala, você briga, você fala para todo mundo, você fica revoltado, você bate de frente, pensa em sair do trabalho, mas não consegue entender que Jesus pode resolver isso. Que Jesus pode entrar nessa história e mudar, porque você é um incrédulo, a sua fé é pequena. Nada que acontece na sua vida, Jesus é o primeiro lugar, sempre é no teu jeito. E Jesus não está nisso. E eu quero dizer para vocês, Jesus disse que um pedacinho da fé transportaria um monte. No momento que
questão dessa tempestade. Então, o tempo todo, Jesus está querendo ampliar a fé dessas pessoas, ampliar a minha fé e a tua. Mas a nossa fé é pequena. Nós cremos em Jesus só para a salvação. Não conseguimos ampliar ela para o nosso trabalho, para a nossa vida, do que comeremos, do que beberemos, do que vestiremos, o tempo todo isso. Não cremos que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai providenciar. Nós não paramos para pensar que Ele diz: olha o pássaro, olha os lírios do campo. E a gente vai ficando, passando pela prova, um tempão, porque não conseguimos crer. Israel não creu, ficou 40 anos no deserto, enquanto era para passar rapidinho. Olha o que ele diz em Mateus 17:17. Jesus desce o monte da transfiguração, 9 discípulos estão ali. Um pai traz um filho endemoniado, os discípulos oram, o demônio não sai. O demônio não sai. Todo mundo do lado envergonhando o Evangelho, porque o teu desespero, a tua ansiedade, a tua incredulidade envergonha o Evangelho. Uma pessoa que entra em depressão e angústia por causa de problema não confia no Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus que passa conosco na prova. E quando você passa na prova com Deus, confiando, você passa de cabeça erguida, moribundo, parecendo até um cão se arrastando com um tiro na perna. É a confiança no Senhor que faz a gente poder dizer como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que Paulo disse o seguinte: sem ser rico, ser pobre, sem ser bem honrado, aclamado e sem ser humilhado, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quando você tem fé no seu Cristo, quando você tem fé no seu Deus, que você olha e vê que Jesus se manteve em pé em toda e qualquer situação, você passa pela prova com glória a Deus. Agora, quando você não tem fé, basta só um probleminha. Fala comigo, probleminha. Não estou falando problema sério, não. Um câncer no seu estômago, um filho atropelado, uma falência da empresa. Eu estou falando de probleminha. Acabou tua relação com Deus. Homem de pequena fé. E até esses problemas todos, se nós estivermos com o Senhor, Ele nos fortalece, Ele nos dá força. Tudo que acontece para nós se torna uma glória para o Senhor. E o nome dele ser exaltado, ser dignificado. E o Senhor, olha o que ele fala aqui: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Para Jesus, a sua incredulidade é uma perversidade. Ele diz que você chega a entristecer a alma dele com a sua dúvida. Porque a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Se sem fé é impossível agradar a Deus, quando você quer fazer as coisas da tua maneira, quando você duvida que o Senhor pode mudar essa história, você está entristecendo o coração dele. Olha para Jesus, olha para Ele. Você está falido, meu amigo, você está falida, minha amiga. Se tentar se justificar, se tentar agradar a Deus pelo seu comportamento, só tem uma
santidade de Jesus foi perfeita. Se a sua santidade pudesse agradar a Deus nesse sentido, Jesus não precisava morrer. Veja se você não se tornou religioso, tentando agradar a Deus pelo seu comportamento. O comportamento é consequência da fé, da comunhão, da entrega a Ele. O religioso não, tenta o tempo todo agradar a Deus. O cristão não, ele sabe que nele não habita bem ninguém, que o querer fazer o bem está nele, mas ele não consegue efetuar. Ele sobe na colina e diz: eu não tenho condições de levantar minha cabeça. Mas ele olha para Jesus e diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda a perseverar. Senhor, muda esse traço na minha vida. Só o Senhor pode fazer. Ele olha para Jesus e diz: tu és um modelo. É só o Senhor que pode. Senhor, eu quero andar em santidade, não para simplesmente ganhar o favor de Deus, porque o favor dele já foi ganho pelo Senhor, está consumado, mas como expressão de amor. Espírito Santo dá uma paulada na cabeça de cada um aqui para bem entender isso. Eu não sou salvo pelo que eu faço, eu sou salvo por aquilo que Ele já fez. O que eu faço é expressão de gratidão. É como se você tivesse duro, chegasse um amigo perto de você e comprasse uma cesta básica, pagasse o seu aluguel, pagasse suas compras. Tu ia ficar eternamente grato por essa pessoa. O que ela pedisse ia ser difícil você dizer não. Você está se relacionando com Deus baseado em méritos ou em gratidão? Essa é a minha pergunta. E a palavra do Senhor o tempo todo vai nos mostrar que a relação com Ele é fé. É você olhar e dizer: Senhor, eu creio. Senhor, Pai, eu quero dizer que está no meu coração. Sei que o Senhor vai entrar com providência nessa história. Aí a gente começa a receber sugestões de Satanás. Satanás diz para você que nada, está todo mundo assim, nada está acontecendo na tua vida. É a mesma coisa. Satanás vai no teu ouvido e diz assim: não adianta buscar Deus não, nada muda. É isso que Ele quer e você está caindo. O Senhor quer se relacionar conosco através da confiança, da fé, de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor disse que no mundo teria aflições, mas a segunda parte tem que ser dita: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, eu vou te dar essa vitória também, porque a minha vitória é a tua vitória. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou contigo, sou eu que venci o mundo. Nada pode acontecer com a sua vida sem a minha permissão. Eu estou no controle. Isso é confiança. Isso é esperar em Deus. É ter certeza de que Ele está no controle. Em 2013, eu fui fazer um curso secular, um curso que só dava incrédulo. E todos os estudos que eu fiz era só filósofo incrédulo. A mente da gente bombardeada por aquilo, você começa a ficar, né? E aí você começa a esmorecer, você começa a olhar as circunstâncias, você começa a olhar o preto no branco. Como o incrédulo, a pessoa que ainda não se converteu, vê tudo preto e branco. Só que nós não fomos chamados para ver tudo preto e branco. Nós não temos que ver com a nossa ótica, com a ótica de Cristo. Amém? Olha o que diz o Tiago 1,7. Tiago 7 vai falar de alguém que está precisando de sabedoria. No versículo 6 ele diz: peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo... O que ele quer dizer é o seguinte: o vento uma hora bate na onda, a onda sobe. Tem hora que o vento não bate, a onda fica parada. Então tem gente que é assim com a sua fé. Quando está tudo bem, não, Jesus, vem um problema, a onda bate, acabou a confiança em Deus. Aí o 7, meu irmão, eu tenho que te falar: não suponha esse
sabe, eu vou contar aqui, deixa eu ver, 5 minutinhos, tá? Existe um cara chamado Kenneth Reagan e Benny. Kenneth Reagan é o primeiro, Benny vem depois. E eles leram um livro do Howard Hill chamado Pense, Fique Rico. Esse livro utilizava as palavras positivas, ou seja, você pensa positivo, não deixa cair a positividade e a coisa vai acontecer. E Kenneth Reagan e Benny posteriormente colocaram isso no Evangelho. É a confissão positiva, muito famosa nos anos 80. O cara tinha que confessar, daí veio algumas galera, olha, sua palavra tem poder, tem isso aí. Veio dessa galera aí, e a Howard Hill era um espírito. Pior de tudo é isso, né? Creio que pegou ensinamento positivo. E na nossa, e sabe que a gente abraçou muita coisa americana, né? Então a teologia americana chegou aqui, teologia da prosperidade. E nós sabemos que a igreja é dividida em 5 fases, cinco ramificações. Nós temos os tradicionais, nós temos os históricos, nós temos os pentecostais, nós temos os neopentecostais e nós temos os contemporâneos. Os tradicionais, vamos chamar a Assembleia de Deus como foi fundada em 110 mais ou menos, 105, 110 do século passado, 1910, 1905 mais ou menos, do século passado. E você tem, por exemplo, a presbiteriana, que foi fundada em 1536 mais ou menos, já com Calvino, né? 1536, não tem mais de 400 anos, a Assembleia de Deus tem 100 anos, a presbiteriana tem 400, quase 500 anos. A batista, ela vem de uma ramificação lá na Inglaterra, na igreja anglicana. E então são essas igrejas históricas e as tradicionais. Só que a Assembleia de Deus também é pentecostal. E aí, posteriormente, nós vamos ter lá nos anos 50, pentecostal, Deus e amor. Né? Nós vamos ter algumas igrejas pentecostais. Nos anos 50, 60, começa muita gente sair das igrejas pentecostais e montarem outras igrejas, certo? Que são chamadas neopentecostais. O que é neo? Novo pentecostal. O novo pentecostal. Então, quando eles saem dos pentecostalismos nos anos 60, é fundada a Universal, principalmente na redemocratização em 1985, é fundada a Nova Vida, que é uma igreja boa, é fundada a Renascer, posteriormente, nos anos 80, é fundada a... Quem mais é melhor aí, gente? Vocês já viram? Igreja da Graça, Internacional da Graça, Ressoados. Então, essas igrejas são neopentecostais. Essas igrejas, eles pegaram o ensinamento de Kenneth Reagan e Benny, que pegou de Howard Hill, e colocaram. Então, qual é a visão deles? Você não tem fé. O que eu vou dar para você? Uma vassoura ungida para você ter fé. E para você um copo d'água. Você não vai assim. Isso é para motivar a fé do povo. Mas nós sabemos que isso não tem base bíblica. Não tem como. Por quê? Porque não tem como você chegar na igreja aqui e eu pregar para você que Deus vai te abençoar sem você se converter. Deus pode abençoar. Mas você tem que pregar para você o evangelho. Realmente você tem que nascer de novo. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Eu tenho que pregar para você nascer de novo. Eu não posso ficar pregando só bênção. Então a pessoa chega aqui e eu vou pregar assim: Jesus ama vocês todos. Não tem gente aqui que está debaixo da ira de Deus, que não nasceu de novo. Tem gente aqui que vai para o inferno porque não nasceu de novo ainda. Tem gente aqui que é religioso, que não vai ver a face de Cristo. Eu tenho que ser sincero com vocês, porque é isso que a palavra de Deus diz. Olha comigo, capítulo 1, versículo 4 de João. Eu não posso ficar pregando bênção para vocês se vocês não conhecem ainda o dom da bênção. Jesus
Aí versículo 12, mostra para você, por favor. Mostra para quem não está com Bíblia, por favor. João capítulo 1, versículo 12. Aí abre a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Diz assim: mas a todos quanto o receberam, diga, o receberam. O professor Jesus como Salvador, sabe, entregou a sua vida a Ele, se viu como pecador, se entregou a sua vontade. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? A saber, aos que creem no seu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do único Filho de Deus. Vai dizer lá, mas a todos quanto o receberam. Então, se uma pessoa não recebeu, Jesus ainda não é filho, é criatura. Dá para você entender? É criatura. Assim como a onça, as montanhas, o leopardo. Amém? São criaturas de Deus. Mas filho é quem recebe o Filho de Deus. E isso é crucial para a sua salvação. Porque eu não sei se você vai sair daqui e vai para a glória. E aí eu vou pregar bênção para você material, e isso não vai te levar para a eternidade. Agora, se eu pregar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Então a minha responsabilidade é pregar bênção ou o reino de Deus? Então vai dizer aqui, agora abra João 8,44. Vai falar agora com os religiosos da igreja. 8,44. Cadê o 43? Então, abre ali. Gente, não sou eu que estou falando. Se queria que fosse eu, porque é mais fácil pregar assim: Deus ama todo mundo, coisa gostosa, ele é um carinho, ele é tão aconchegante. Olha, beijo no ombro. Beijo no ombro para vocês. Mas eu não posso pregar isso para vocês, é mentira. Tem muita gente, a Bíblia diz que Deus, há muita gente que vai na ira de Deus, e quando Deus se revelar no dia D, muita gente vai ser julgada para condenação. É a urgência pregar o Evangelho. Se você buscar o reino de Deus, você não precisa fazer campanha de nada, porque as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso que eu quero dizer, e é de graça. Não precisa fazer nada, dá seu tudo, é só confiar, é botar sua fé em prática, é confiar em Deus, primeiro para a salvação, depois para sustentar sua vida em todas as áreas. É de graça. 3. Qual é a razão por que não compreendes a minha linguagem? Tudo que a Bíblia está falando para mim e para você. Lê isso aqui como se Deus estivesse falando contigo, Regina, contigo, Kátia, contigo, Alice, comigo. Lê isso aí, falando com você. Não pensa no vizinho ou no tio que tinha que estar aqui sentado ouvindo. É para você, Vera. É para você acontecer, é para mim. A Bíblia, quando fala, está falando é para mim. Pastor Jones diz isso. Não leia a Bíblia achando que é para terceiros, é para você. O que falou para os discípulos fala para você. Só que a gente só quer as promessas, Deus salvou, beleza, glória a Deus. Mas não queremos quando ele diz: vinde a mim que estás cansado, sobrecarregado, eu vou levar. Ele está cheio de peso, cheio de angústia no coração. Não vai a Jesus. Como eu vou a Jesus? Em oração, confessando meus pecados, clamando por Ele, buscando Ele, lendo a palavra, falando, suplicando, dependendo só dEle. Olha o que diz lá. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? Eu vou falar como Jesus. Por que você não está compreendendo o que eu estou falando há anos aqui dentro? É porque sou incapaz de ouvir a palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai. Ora, lá atrás ele disse que quem recebeu Jesus se torna filho de quem? De Deus. Aqui ele está dizendo que essa galera aqui é filho de quem? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer os desejos. Vê se você não está satisfazendo os desejos que o diabo quer que você satisfaça. Ira, discórdia, briga, contenda, 7-1, foco, tudo. E geral, vê se não está fazendo a vontade do diabo. Vós sou filho do diabo, que é o vosso pai, e quer satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
é Jesus. Ele está botando duas categorias de pessoas: os que são de Deus e os que não são do Senhor. E ele está falando aqui para quem? Para religiosos, gente que guardava a lei, gente que dava o dízimo, gente que era fiel, mas o coração não era do Senhor. Irmão, necessário é você nascer de novo. Glória a Deus, né? Você parar de querer se justificar com as tuas obras, com o teu comportamento e entregar sua vida só a Jesus. É aí você vai ter aquela experiência que Spurgeon fala, que Mark Lloyd Jones fala, que todos os grandes pregadores experimentaram e viram pessoas ter um novo nascimento. Tu estava no escuro, achando que todos os caminhos levavam a Deus, ia para a igreja, tentava fazer tudo certinho para não ter mau filme com as pessoas socialmente, mas você não teve encontro com Jesus. É um religioso. Vem na igreja há 20 anos e não conhece Jesus. Dá o dízimo, faz tudo, ajuda, dá chinelo pros outros, toma sapato pro irmãozinho que está com uma vestido, mas não conhece Jesus. Porque está tentando ser salvo pelas obras. Se fosse pelas obras, Jesus não precisava vir. É você tem que reconhecer a sua falência. É só isso. É só isso. Eu tenho que olhar, tirar a essência. Quando eu vejo a vida de Davi adulterando, eu não posso olhar para ele. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu tenho que ficar longe do adultério, senão eu falar, mas isso é moral, isso é regra. Eu tenho que aprender aí, eu preciso de Jesus, porque senão qualquer um pode falhar. Eu preciso estar coladinho com ele. Quando eu vejo o filho pródigo, eu digo, olha, o ensino de sair a moral disso aí é que eu não posso ir para o mundo porque o mundo é terrível. Não. É que muitas das vezes a felicidade sempre está do nosso lado, mas a gente quer buscar em outro lugar. E que Jesus nos coloca sempre no lugar certo. Nós queremos buscar em outro lugar. Então, se a gente ficar com regras, com moral, ninguém entende a essência. Não entende a essência do Evangelho. Fica com regras. Gente enchendo a cara em casa, gente fazendo um monte de besteira. Ele não está nem aí para isso, meu irmão. Nem eu estou. Porque se você tiver um novo nascimento, tudo isso aí vai passar pela peneira do Evangelho na sua vida naturalmente. Quem tem Jesus, as coisas saem pelo poro. Não é lei, não é regra, é prazer, é expressão de gratidão, não é religião. Espírito Santo, ajude esse povo a entender isso. Eu não vou dizimar, eu não vou dar meu dinheiro todo porque eu quero fazer média para alguém ou porque eu quero barganhar com Deus, mas porque a expressão de gratidão para essa obra continuar aberta, porque eu amo Ele e o que Ele fez por mim não tem preço. Deus abre a mente desse povo. O Evangelho é tão simples, a gente confunde, a gente fica cansado de lidar com religiosos. Cansado. E hoje em dia já não falam mais. Eu vejo uma pessoa que tenta se justificar no seu comportamento, que só tem Jesus na boca, mas não tem coração. Eu já não tenho mais paciência para aconselhar. Eu falo assim, é mesmo? Vai, não pede mais. Aí eu envolvo os novinhos, fresquinhos, para ver se o Espírito Santo encontra lugar. Vocês estão entendendo? Não é religião. Não é faça isso, faça aquilo. Para tentar agradar o favor, alcançar o favor de Deus, mas é expressão de gratidão. Agora olha comigo o incrédulo. O incrédulo é uma bênção. Ó,
em Nazaré. Jesus nasce e fica lá onde? Nasce em Belém, né? Vai para Nazaré, fica em Nazaré. Por isso que é conhecido Jesus de Nazaré. Fala aí, Nazaré. Amém. Jesus está lá, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelos discípulos. Olha lá. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando, Marcos 6. Eu não falei não? Marcos 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, um judeu, um religioso. E muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Parece um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E não vive aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizaram nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta senhor senão na sua terra e dos parentes em sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Olha o incrédulo aqui. Tem que dar igreja, religioso incrédulo. Olha que coisa. Gente que Jesus não pôde fazer milagre. Será que Jesus não pode fazer milagre na sua vida porque você não crê? Como eu falei no princípio. Você não crê, você não confia. Ele não pode fazer na cidade dele. Não pôde fazer nada na casa dele, porque não confiavam nele. Aí começa, vem cá, mas Nietzsche falou isso, né? A gente conversou. Nietzsche não falou isso? Weber falar mais isso? Olha só, pô, que derrubado. Mas olha só, como pode o milagre acontecer? Não sei o quê. Ou como Nicodemos, que leva uma bronca dele. Como é que eu posso fazer de novo em outra para dele? Questionando Deus, questionando as coisas deles filosoficamente. Ué, não é filho de Maria ali? Mora ali naquela casa 20 ali da Doutor Augusto? Né? Olha, não está irmão deles, irmãs entre a gente, brincando. Eu me vejo, como é que esse negócio nasceu aqui? Estava aqui criado pra gente. Eu sou tia Meleca aí no futebol, como é que é isso? Não pode ser, não estou fazendo nada. E ele não pôde fazer nada naquele lugar porque é cheio de, sabe, não consegue fazer o salto que Søren Kierkegaard, filósofo cristão, disse: você tem que dar o salto da fé, por mais que você compreenda, por mais que eu te explique filosoficamente, apologeticamente toda a fé, você no final vai ter que dar um salto da fé, porque eu não posso botar Jesus aqui no laboratório para fazer os milagres que ele fez aqui. Você vai ter que dar o teu salto, meu irmão. Você lembra do Indiana Jones? Que ele chega lá na coisa, que ele precisa daquele, ele não tem nada ali, e ele vai, como ele aparece a prancha, você tem que fazer o mesmo. Então você vai precisar da florzinha, lencinho, do zequê, do mingauzinho, da papinha, porque não consegue acreditar na palavra de Deus. Aí precisa de uma madeira. Eu, quando olho para a palavra de Deus e vejo aquela promessa, não andeis ansiosos de ir por terra nenhuma. Eu tenho que pegar isso e ficar calmo e dizer: meu Deus está no controle. Eu não preciso de mais nada. Se a palavra diz, eu creio e acabou. Se ele diz que alimenta as árvores do céu, ele faz tudo o que tem que fazer com a natureza. Eu vou falar: se tu faz isso, eu que nasci de novo, fui comprado por ti, te conheço, tu vai cuidar de mim direitinho. Amém.
passei momentos de incredulidade, de ficar só na salvação, de não entender que meu Deus é o Deus. Tinha um cara lá na minha rua, o cara, minhas sobrinhas passam, mas o cara ficava todo. E eu, quando eu era do mundo, eu partia logo pra dentro, pensar que a carne fica difícil, né? Então eu já chamava Paula, tudo isso aí. Aí se converte, tem que dar um testemunho, não, mas você é um pastor. E eu também já não tenho mais prazer de brigar, não tenho mais nada disso. Graças a Deus. Então eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Não está te respeitando tanto, né? Só fora, tá? E elas me mandam fora. E também não está nada de abuso. Só aquelas que você passa, o cara está olhando, é coisa chata, sabe que é teu parente. Né? Na semana, esse cara que faz isso, foi mexer com a garota, o namorado, um negão enorme. Estava atrás dela. Meu irmão, o cara tinha tomado um chope, né? Esse cara que mexe. O cara veio, esculachou ele. Rapaz, para de mexer com a mulher dos outros. E tu bota a cara aqui na minha porta. Tu tá maluco? Aí ele veio e falou, meu irmão. O cara botou o pé no negão enorme. Tu tava pra caralho. Mas deu uma pesada que ele foi parar na padaria, meu irmão. Aí ele veio pra cima. Ele falou, irmão, tá pensando o quê? Tô vendo longe. Ele ficou envergonhado ali na frente de todo mundo. Tu deixa de ser moleque, rapaz. Respeita a mulher dos outros. Eu falei assim, irmão, não precisei fazer nada. Deus luta por mim. Deus entra na batalha por mim. Sem eu precisar fazer nada. É isso que a gente tem que aprender a palavra. Descansar no Senhor em toda e qualquer situação. Nós queremos meter as nossas mãos em muitas das coisas para feder mais ainda. Você vai ficar aprendendo com Deus na palavra, porque do contrário. Não, é embaixo, no 6. Lá na medusa mesmo, pastor, lá embaixo, na caixinha aqui embaixo, pastor. No 6. Amém? Show. Vou ganhar um microfone só com isso aqui. Amém. Amém? Eu vou pegar essas coisas, eu não consigo ficar no quieto. Vou ganhar. Bem, mandar aí. Não corre, bebendo com mama sem chorar. Bem, então o que acontece? Você vai ter que aprender a dar com Deus no suave. Confiar nele. Entender quem ele é. Colocar sua fé na frente. Tatá deu um testemunho semana passada que ela não conseguia falar de Jesus e tal. Ela começou a orar a Deus para Deus dar força para ela para começar. Agora ela está pregando Jesus em tudo que é lugar. Você tem que confiar em Deus, é poderoso para te fortalecer para evangelizar. Em tudo na sua vida. Jesus é para tudo na sua vida. Jesus não compartimentaliza nada. Jesus só para salvação, tá? Jesus não vai para o teu casamento. Jesus não. Veja se você crê realmente que Deus pode mudar a sua história. Eu quero que você responda isso para você mesmo. Você crê que Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar toda essa situação? Ou você acha que talvez, quem sabe, talvez um dia? É isso que vocês entendam. Jesus é para tudo. Jesus vai suprir cada uma de vossas necessidades. Leia o Evangelho. Leia o Evangelho. Vai lendo as cartas de Paulo. Mas olhe muito para Deus falar contigo. Enquanto Ele não falar, não para de ler. Leia. Conheça, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai ficar no deserto quanto tempo? Jesus falou para aqueles discípulos que não conseguiram expulsar o demônio: até quando vos sofrereis? Ó geração incrédula e perversa, a sua incredulidade entristece o coração de Deus. A minha incredulidade entristece o coração do Pai, porque Ele quer que, como um filho confia no Pai, nós confiemos nele. Bem, veja se você só confia em Jesus para a salvação. Pergunta para você: acho que eu só creio em Deus para a salvação dele. Não consigo entender que Ele pode mudar minha vida, pode me abençoar financeiramente.
realmente dentro daquilo que eu tenho necessidade, que eu tenho pedido. Pode abrir uma boa porta de emprego para mim, pode sarar meu casamento, pode fazer coisas grandes. Deus às vezes até usa a fé de alguém, mas a maioria das vezes Ele quer usar a sua fé, a sua relação com Ele, a sua confiança nele, a sua, não é minha, não é tua que Ele vai usar. Amém? Agora, primeiro princípio, isso aqui é para cristão, é para quem se converteu, reconheceu-se pecador, reconheceu que não tem nada para agradar a Deus a não ser confiar no que Ele fez na cruz do Calvário por você, passar pela metanoia, a conversão, dizer: Senhor, eu sou uma boa pessoa aos olhos da sociedade, mas perante o Senhor só tu sabe como eu sou um poço de lama podre. O pessoal da igreja aqui, eu sou uma maravilha, bonitinho, cheirosinho, minha esposa, meu esposo passa minha roupa, né? Meu Diogo também faz essas coisas, né? Deixa tudo direitinho, chego na igreja impecável, mas só o Senhor sabe o que vai na minha cabeça, o que vem de ódio, de vingança, de desejo que morra, fora os desejos impuros, fora a mágoa, fora o ódio que eu tenho, fora as palavras que vêm na minha alma, que são pior do que um valão. Agora, para todo mundo, eu sou uma bênção, eu sou lindo. Quando você não reconhecer essa putrefação que está em você, você não vai ter encontro com Jesus, você não vai ter essa experiência. Tem que ter a convicção de pecado, se não tiver religião. Tem que ter convicção de pecado. Você precisa ter convicção de pecado. Não tem como um servo de Deus, um nascido de novo, se ajoelhar sem pedir perdão a Deus, porque sabe que durante o dia falhou e muito. Quem teve encontro com Jesus sabe como foi o seu dia de palavras, de pensamentos e de ações. Então reconheça que você precisa de um Salvador. Reconheça que você precisa de um Salvador. Arrepende-se. Vai aprofundar sua fé. Vai te dar, sabe, uma fé vigorosa. Aí sim eu posso pregar essas bênçãos para você. Essa fé maravilhosa. Todas as promessas do Senhor são porque nasceu de novo, não para quem não nasceu de novo. Amém? A graça dele está sobre todos. A chuva cai sobre todos, mas é uma graça geral. A graça especial está sobre aquele que recebeu o Filho dele. E é isso que você fica sabendo. Tem os filhos de Deus, os filhos do diabo e os religiosos dentro da igreja. Esses são terríveis, porque acham que são, mas não conhecem ainda o Senhor. Só acham.